aqui a gente se encontra, que alegria. Aqui a gente se conhece, a gente se reconhece. Somos comunidade, somos amigos da cidade. Somos comunidade, somos amigos da cidade. Bom dia! Vocês foram apresentados para a minha pessoa pelo Ricardo Borges. Meu nome é Margarete Medrano. Essa semana eu estarei apresentando este programa. A pastora Jurema está fazendo uma viagem e eu estarei com vocês hoje. Hoje nós teremos um convidado muito especial, seu Edir, vai estar conosco daqui a pouco. E agora eu trago para vocês uma mensagem. E a palavra de Deus diz hoje: saibam que o melhor alimento é fazer a vontade de Deus e cumprir a sua obra. Lá no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 33 e 34, ele nos diz assim: então os seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém trouxe comida para ele? Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Esta palavra foi dada pelo Senhor Jesus. A minha pessoa, hoje, ele falou poderosamente com relação a isso. E eu acredito que aqueles que estão ouvindo, o Senhor tem alguma coisa para dizer. Não sei o que o Senhor, onde o Senhor tocou, mas a vontade dele é que nós façamos a obra dele a tempo e a fora de tempo. Cada um de nós temos um chamado, cada um da sua forma. De repente, a mãe dentro do seu lar, com seus filhos, fazendo o seu melhor, o pai no seu trabalho, trazendo como sacerdote da casa o seu melhor para o seu lar. Ah, vocês filhos, fazendo o seu melhor, obedecendo aos seus pais. Esta é a palavra do Senhor. Um bom dia e logo mais estaremos com o seu Edir. Amigos da cidade com Margarete Medrano. Estamos hoje aqui numa manhã fria, né? O clima mudou, uma frente fria. E nós estamos aqui hoje nos estúdios com alguém que já esteve conosco. O senhor Edir Martins, bancário aposentado e atualmente trabalha no departamento comercial da Rádio Colmeia. Bom dia, seu Edir. Bom dia, Margarete. É um prazer estar aqui novamente, a convite de vocês, e falar daquilo que é importante no momento, que é a transição política do Brasil que está acontecendo nesse momento em todo o país. Então, e a primeira pergunta que eu vou estar lhe fazendo, né? Como o senhor avalia a atual situação política do nosso país? Ela chegou, Margarete, num ponto máximo, no limite. Depois que o regime militar caiu, passamos para a democracia. Mas nós tivemos momentos, de lá para cá, momentos econômicos, uma vez, crise econômica, que foi do Sarney para o Collor, mas depois só crise política. Então, tem uma diferença, crise econômica, crise política. Por que crise econômica? Porque, na época, o Sarney entregou ao Collor, com a inflação de 80%, o país emitia, o Banco Central não tinha dinheiro, emitia papéis para fazer dinheiro para cobrir contas. Fez com que, lá na frente, quando o Collor assumiu, ele não tinha dinheiro para cobrir isso aí. Porque o problema não é a dívida externa, já era uma dívida externa estrondosa. Tudo nós tínhamos era papéis. Então, nós tínhamos uma crise política no Brasil e não econômica. O que o Collor fez? Esse modelo já antigo, no velho mundo, ele transformou tudo em R$50. Devolveu para o povo e, num processo lento, ele foi devolvendo esses valores da forma corrigida, eu não sei, não acompanhei. Mas esse foi o caminho, porque não haveria outro realmente. Aí veio a crise política do Collor, em seguida, que foi o impeachment dele. Isso foi uma aclamação pacífica dos jovens, em Brasília, cara pintadas. A nação se manifestou. Olha que manifestações é importante no país. Lá, o Collor sentiu-se, vamos dizer, um termo bem popular, acuado, falou, não tem a saída. E, segundo ele, comentando depois, ele, na sala dele, ouvindo pelas rádios, a manifestação do Congresso e do povo pedindo que ele saísse. E ele não teve outra saída. Ele saiu.
Aí veio o novo governo, que era o vice dele, que era esqueci o vice dele, que era o... Me recordo agora. Bem, Também não. o Duto Pet. Isso. Foi o segundo Duto Pet. Isso. Assumiu e convidou, na época, o Fernando Henrique Cardoso como responsável pelo planejamento do município do país. Isso. O Fernando Henrique muito inteligente. Ele vinha também num processo de exílio, uma série de coisas, retomou a tua vida pública no Brasil. O que aconteceu? Ele criou o Plano Real. Isso fez com que enxugasse a inflação e tivesse um autocontrole da inflação. E o grande problema do Brasil não estava só um problema estava de gerenciamento e não político aí já caminhava. O que ele fez? Ele freou todo o sistema, converteu a moeda, alterou todo o sistema de negociação. Até o Plano Real era assim que funcionava. O comércio, o mercado, na área de economia, da minha área, chama-se cálculo no joelho. O que fazia? Eu compro esse microfone por 20, tenho inflação de 30, são 36, e quero ganhar 10%, 40. Isso era prático. O que o Plano Real trouxe? Se organizam, a inflação desceu, os juros caíram e o lucro também. Então, houve mais rotatividade no mercado dos produtos e serviços. Quer dizer, tinha que trabalhar. Não é só estar remarcando em mercado que tinha antigamente. Você acorda? Os profissionais retomaram suas atitudes profissionais, porque deixaram... Falou, mas hoje no Brasil não começava a trabalhar. Que era muito galopante a inflação, então não tinha garantia real da verdade. Quando o Plano Real se deu garantia real, muitas empresas não suportaram essa chegada do Plano. Fecharam, faliram, entraram para concordata, mas tinha que fazer um ajuste público e se corrompe. Falei, não, ele já é corrompido. A doença do caráter, Margarete, ela não tem cura. O sujeito que é mentiroso aos 15, ele vai ser mentiroso aos 60. O sujeito que é desonesto ganha R$1.000 por mês, ele vai ser ganhando 10 mil. Isso não tem cura. A pessoa, para que recebe uma educação pautada no afeto, no amor, na conduta ética, ele tem toda a chance de um caráter positivo e ser um adulto e um idoso correto e justo. Essa história de falar assim, esse cara está fazendo errado, chegou lá fazendo errado, porque ele faltou ensinar quando era jovem a apanhar. É uma comparação equivocada e perigosa. Ninguém aprende a ser correto apanhando. Tudo que a gente se adquire e aprende na infância, na adolescência, são, de bom, de ruim, são as ferramentas que a gente vai conduzir a vida inteira. Então, você chega no Congresso, chega na Assembleia, na Câmara, vereador... Não, porque chegou lá e ficou na política. Não, ele já era. Nós temos deputados corretos, federais, estaduais, prefeitos corretos, vereadores, governadores, onde nós tivemos a exoneração de vários ministros no Brasil. Exonerado por desonestidade. Cassação de prefeitos, de vereadores, de governadores, envolvido uma falcatrua perfeita em mensalão, cachoeira. E, quando o Supremo Tribunal Federal, a maior corte de justiça do país, condena e manda prender e não prende, fica difícil. Então, o Brasil tem que melhorar a partir desse... Está melhorando. Por que agora, depois desse comportamento, eles estão preocupados em mudar? Porque houve uma acomodação política. Acabei de dizer que temos bons públicos, sim. Mas como a classe foi atingida de modo geral, perdeu-se a credibilidade. E quando se perde a credibilidade... É complicado recuperar, porque nosso país é muito grande e não depende só da credibilidade do povo. Credibilidade internacional, uma série de coisas envolve um país. Sim. Um país ele não é conduzido do dia para a noite, ele tem que ser planejado, tudo na vida tem que ser planejado, até a casa da gente. Então, eu vejo que esse momento político do Brasil é importante. Primeiro, o povo está participando, isso é fundamental. A história do Brasil é assim. Nós tivemos a história até Juscelino Kubitschek, antes era Getúlio. Veio ele, na época que ele foi assumir, havia um comentário que ele não assumiria, mas na época o Marechal Lott garantiu a posse dele. Ele foi um presidente da área industrial no Brasil. Ele foi um presidente alegre. Depois veio o Jânio, que renunciou, já era crise política, veio o João Goulart, renunciou, veio o militar. Aí foi pesado. Foram 20 anos de tortura, de sofrimento, de lutas, até chegar à abertura de 1985. Então, o Brasil está melhorando muito, mas pode melhorar muito mais. Olha, vocês tiveram aqui uma aula de história, estivemos caminhando na área política e econômica do nosso país, muito importantes esclarecimentos, é alguém que domina esta área e pode estar falando conosco, isso é muito importante. E dentro desse contexto todo,
O senhor até o senhor acabou respondendo a minha segunda pergunta, que é: o senhor acha que o Brasil mudou após as manifestações? O senhor acabou respondendo. Não, mas eu completo. Que bom. Completo. Então, não tenha dúvida. Acabei de dizer que as manifestações do Brasil sempre foram importantes. Comecei com o Collor, os caras pintada. É importante que essa de maneira pacífica. Porque se a gente pegar, analisar, Margarete, friamente, se tinha 100 pessoas que quebravam o poder patrimônio público e privados, nós tínhamos 10 mil que não faziam isto. É preciso avaliar. Entendeu? Então, a maioria estava querendo coisas boas. A briga não era por causa de 10 centavos de ônibus, absolutamente. É pela saúde, pela educação, acabei de dizer. É importante que se faça sim. E não parou, continua. Agora, quebradeira, isso não está certo. Mas o povo tem que cobrar. Eu sempre digo o seguinte, me desculpe os políticos, homens públicos, não é, eu dou generalizando, tem homens públicos correto e justo, mas político não é artista. Político não tem que estar tirando foto com ele, pedindo autógrafo. Político tem que agir, que ele foi votado para agir, para fazer trabalho para a população. Tá? Ele ganha para isso e bem, e tem todo o conforto. Então, o povo tem que aprender. Votar também, ele tem um responsabilidade no voto. Então, continua assim, foi importante. Por que o Congresso agora passou a votar rapidamente o PEC não sei o quê, PEC não sei o quê? Por quê? Acuaram eles. Durante as primeiras manifestações, eles ficaram tudo quietinho. O que fizemos, hein? Agora, vota isso, vota aquilo, vota de madrugada, mas precisa melhorar muito. Precisa mudar muita coisa no Congresso. Onde nós temos um presidente do Congresso Nacional, que na mandato anterior renunciou para não ser cassado. Vota, o povo elege. O povo também tem que se despertar. O povo vai, sai, que você é ficha suja. Ele continua, tem que melhorar muito ainda para mudar esse rumo. Entendeu? Manifestação é necessária, é preciso. Agora, pacífica. Essa manifestação você pode fazer onde você mora, no teu bairro. Por exemplo, meu bairro é sujo, não tem ninguém. Vamos fazer, juntar 5, 6 famílias, vamos lá na ouvidoria. É uma manifestação, não tem, é direito do cidadão. Sim, então aprendermos é alguma coisa muito importante. Porque o povo brasileiro é muito acanhado, ele se intimida. Outra coisa que precisa o povo brasileiro ter, atitude. Se vai fazer uma manifestação correta e planejada, faça, não com desordens. Tá? Sim. Agora, não se intimida. Chegar o cara, não tem, o senhor não vai nos intimidar, não. Está no nosso direito. É preciso perder o medo político das pessoas. Antigamente era assim, galera. Tinha dois candidatos perfeitos. Eu era, você era. E na casa de um eleitor, falou, eu posso colocar uma faixa da Margarete, teu cabo eleitoral? Eu não posso, porque se o dia foi eleito, ele vai me perseguir. Acabou. Não tenha medo. Você é trabalhador, você é honesto, você tem uma família. Você não tem que se prender medo dele, não. Quem tem que se cuidar é ele. Siga os passos políticos dele. Respeita o homem, respeita o político, mas cobra dele a atitude política dele. Isso é importante. Então, o que o senhor nos passa é mudança de atitude como cidadãos brasileiros, conhecer os nossos direitos, né? Aquilo que sem se amedrontar, nós temos direito, nós os elegemos, vamos estar respeitando, como o senhor mesmo disse, só que temos que cobrar, porque são duas vias, ir e vir, direitos e deveres, né? Exatamente. Da mesma forma que é cobrado de nós, cidadãos, os nossos deveres de pagarmos impostos, de fazermos tudo aquilo que está dentro da Constituição, também aos nossos políticos. Exatamente, eles Margarete. têm o dever Mas de verdade. cumprir. É importante lembrar, quando eu falo eleitor, eu quero dizer o seguinte, o Supremo Tribunal Federal, dos anos 70 para cá, foi mudando gradativamente a cobrança aos candidatos. Ele podia fazer comício, que ele não podia, ele podia fazer isso, usar carro. Foi cobrando e foi encolhendo a liberdade dos candidatos. Até também chegar no eleitor. O eleitor também que aceitava favores, ele tem que ser cobrado. Se ele aceita uma cesta básica, se ele aceita 20 litros de gasolina, ele perde o direito de cobrar do candidato dele. Então, ele tem que ter a postura digna, de caráter. Ele falou, você não vai me comprar por pouco, porque eu vou te cobrar. Então, mas isso para ele fazer, ele tem que ter direito. Senão, eu também não seja injusto com o candidato. Se ele tem um bom deputado estadual, que ele votou, que está trabalhando, respeita. Tem um federal da mesma forma, um vereador. Quer dizer, não pode ser injusto também nas atitudes. É preciso ter conhecimento político, acompanhar a política e o trabalho do candidato que ele votou. Isso é muito importante. Estarmos acompanhando e, como o senhor mesmo disse, conhecermos sua história, que um homem não é transformado do dia para a noite, não acontece isso dentro dos gabinetes, ele já tem uma postura positiva ou negativa. Que vem do berço dele. Exatamente. Universidade, faculdade, trabalho, rua, não ensina ninguém. Ela te dá experiência, prática ou teórica. Mas a caráter, a postura, é do berço da casa. Então, olha, escutem aqui alguém que conhece bastante disso
que ele nos está nos passando a importância. Quer dizer, que um caráter de um político vem de dentro da casa, e isso eu também acredito, que o caráter de uma pessoa vem do seu lar. Então, observem em cada pessoa que vocês vão estar votando, vejam o seu histórico, observam isso. E não nos deixe ser influenciado por coisas pequenas, porque o voto parece algo tão simples, mas é muito, muito importante. Não tem a ver só com os 4 anos, e sim com uma história, como ele mesmo nos passou, o seu Dir nos contou toda a história. Um presidente plantou, o outro colheu, e assim vai indo. Um planta, o outro colhe. Quem vai estar colhendo somos nós, cidadãos e povo deste país. Então vamos procurar fazer o nosso melhor. De que forma? Verificar em quem nós estamos votando e acompanhá-los depois. Nós vamos fazer uma outra pergunta com relação à política. Qual político atual o senhor admira? O senhor falou para nós sobre homens, que o senhor não generalizou, isso o tempo todo o senhor nos passou, que há homens e homens, mulheres e mulheres lá, pessoas honradas e corretas que procuram fazer o seu melhor. Aquilo que foi lhe passado a fazer, como político dentro desses gabinetes, fazer o seu melhor. E quem é essa pessoa? O senhor teria um nome? Antes disso, eu queria, Margarete, dizer que o Brasil tem um rumo tranquilo, mas precisamos de quem? Dos jovens. O rumo político do Brasil só vai mudar se os jovens virem para a política. Os jovens têm que participar, têm que estudar política, porque eles são no futuro os vereadores, prefeitos, governadores, senadores, ministros. O Brasil, politicamente, está na mão deles. É preciso que eles venham participar. Se a gente analisar de 90 para cá, os promotores jovens que se formaram, não quero dizer que os demais que tinham na época, eles tinham uma linha de trabalho. Esses jovens promotores do Ministério Público e juízes olharam e viram que na Constituição tinha direito do Ministério Público a agir perante a atitude dos políticos que estavam fazendo. O que aconteceu? Mensalão, Assembleia Legislativa, uma série de coisas despertou, cobrou, e sem nenhum deslize por parte deles. A gente não viu em nenhum momento falar com um juiz, um promotor, teve um deslize, omitiu ou inventou. Foi tudo fato real. Então, o jovem é importante na mudança do Brasil. É fundamental. Isso eu estou falando bem dos meus netos, do bem de todo o Paraná, de todo o Brasil. Mas, olha, para mim falar da minha admiração hoje no Brasil, eu estou vendo a política num contexto geral. Okay. Tá? Se eu analisar um político ou outro, eu vou ter, assim, um pouco de dificuldade. Eu tenho que ser sincero, porque a classe está complicada. Eu disse que nós temos bons deputados, corretos, trabalhadores estadual, federal, vereadores, prefeitos, enfim, temos. Mas eu vejo aí a minha admiração hoje não é para o político. Não, porque a atitude dele está fazendo que está sendo cobrada. Se eu citar um nome agora, eu vou fatalmente ter deslize em algum nome de alguém. Mas eu quero bater palma ao povo que foi para a rua. Tá? O meu voto é para ele. Meu respeito é para eles. Que tiveram a coragem de enfrentar chuva, frio, pedir. Esqueça dos vândalos. Sim. Tá? Esse pessoal que foram em busca tiveram coragem, trabalhadores. Eu estou falando uma coisa que eu conheço muito bem, que é Centros Grandes de São Paulo. Morar em São Paulo é complicado. Imagina uma manifestação. Você voltar para casa de madrugada. A polícia inicialmente teve uma conduta equivocada, mas ela retraiu e viu que ela tinha que dar segurança. Ela também não pode ficar apática, senão... Sim, né? senão. Hoje, eu não daria um nome num político. Tá? Porque se eu fizesse isso hoje, eu teria que pontuar algumas coisas. Eu prefiro não fazer isso. Eu prefiro pedir que a eles, que estão no poder público, vereadores, prefeitos, deputado estadual, federal, homens públicos, tanto no ministério, que seja justo e correto, trabalhe para o povo, que nós temos já pessoas que fazem isso. O Douglas faz, o Rubens faz, o Rubens é brilhante no Congresso. Eu ouço muito o trabalho, eu acompanho muito o trabalho do Rubens no Congresso. Ele tem feito um trabalho linear. Esse tempo uma pessoa falou, o Rubens não pertence, não liga mais para Camorão. Eu disse a ele, não, o Rubens hoje é um homem do Brasil. Ele é um deputado atuante. É preciso respeitar. Nós temos o Douglas, temos outros deputados bons no Paraná e no Brasil. Mas o meu respeito, a minha admiração vai para o povo, pela atitude do povo de ir para a rua se manifestar de uma ordeira e pedindo socorro para o Brasil, que os políticos mudem suas atitudes. Então, o povo continue nesse movimento, nós fazemos parte disso, continuamos, então, o movimento. Hoje, no dia de hoje, eu agradeço pelas suas respostas, né? Nos elucidou bastante, nós realmente tivemos uma aula de história,
e esse entusiasmo e o pedido, os jovens comecem a se movimentar, conheçam mais a sua realidade, do seu país, do seu contexto. Mas hoje nós tivemos pela manhã, na verdade no dia de ontem, né, infelizmente, faleceu na nossa cidade alguém que eu acredito que quem o conheceu não tem como não admirar. Só de ouvir ele 5 minutos, você já fica admirando uma pessoa como ele. Eu sei que o senhor tem prioridade para estar falando sobre essa pessoa. Ontem faleceu o Dr. Rubens Sartori. E eu gostaria, assim, que o nosso tempo já é curto, que o senhor, em poucas palavras, nós estamos falando de homens, e me parece que isso seja bastante interessante, de homens honrados e homens que verdadeiramente fazem a diferença. E eu creio e acredito que este foi um homem assim. Então, o que o senhor pode passar para nós? Nós perdemos um velho companheiro, eu, particularmente. O doutor Rubens, a história dele é um homem de família simples. Ele comentando comigo a história dele, ele foi estudar, se formou advogado, concurso público, foi um promotor brilhante, simples, mas brilhante, é fundamental lembrar. Não mudou as suas atitudes, não perdeu a sua tradição e continuou da mesma forma, mas justo e correto. Ele vai deixar bons exemplos para nós, como homem público, como pai de família e como companheiro. Eu acredito que Camorão, se escrever algumas histórias sobre homem público, da área de justiça, de magistrado, ele não pode ficar fora. Ele foi um exemplo de profissional, um homem simples, humilde, eu convivi muitos anos com ele, no dia a dia, inclusive. Eu tinha uma admiração muito grande, ele vai ficar na nossa lembrança, pelo seu caráter, pela sua conduta e pelo mais importante, ele nunca fugiu às suas raízes. Ele sempre trouxe aquela tradição com ele do Sul. E aquilo é importante, Margarete, quando a gente não foge das raízes da gente, porque a gente é autêntico. E ele sempre foi. Ele vai deixar muita saudade para nós. Então, resumindo, um homem honrado, um homem autêntico. Não tenho dúvida, tenho dúvida. Olha, em poucas palavras o senhor resumiu. Eu agradeço, senhor, por o senhor estar aqui conosco, com os amigos da cidade, na cidade de Campo Mourão, em nome da pastora Jurema Portes. Eu agradeço novamente, né, o senhor poder estar esse minuto conosco, nos passando isso, e ainda hoje poder estar fazendo essa homenagem a um homem honrado, a um homem que nós devemos estar procurando conhecer para saber suas atitudes e estar os homens copiando como modelo, vendo como modelo. Eu que agradeço, bom dia a todos e a condolência a toda a família do Dr. Rubens. Amém. Nós temos aqui todos os dias a oração, né, no copo de água. Eles vão estar me passando agora esse copo de água. Nós vamos estar orando, porque eu sei que vocês já prepararam. Quem não preparou ainda, então coloque esse copo. E nós vamos estar fazendo uma oração.